Está gravando aí? A gente vai falar um pouquinho sobre a providência divina e sobre os espíritos que habitam o nosso mundo. Eu sou um espírito. Na verdade, todos nós somos espíritos. Não tem como, a não ser que a pessoa queira esperar desencarnar e vir lá do outro lado. Não é bom, porque a gente precisa manter um grau de entendimento sobre a vida e sobre as lições que nós viemos aprender. Então, tudo que nos chega vem por Deus mesmo, até a dor, até as incompreensões ou as dificuldades. Só que eu tenho que ter um comportamento de entendimento e, ao mesmo tempo, de resolução. E entramos em duas forças, entre tantas, duas forças que são essenciais ao ser humano para ele vencer as batalhas dele. Quais são essas duas forças? A minha força mental. Eu tenho que ter uma mente preferencialmente mais clara, com menos obstáculo, com uma menor quantidade de arquivos, para eu poder ter acesso às informações, umas informações melhores, umas informações divinas. É que nem computador, tiver cheio de arquivo, a pessoa não encontra a saída naquele momento. Ela vive naquela perturbação, quer, mas está cheio de arquivo. E normalmente esses arquivos são inúteis. Para você ver o absurdo que é a vida, se você pegar 90% do que uma pessoa pensa, 90%, nunca vai acontecer. Dá para entender isso? Olha a loucura. Então ela pensa e continua pensando, e muitas vezes ela não se autodetermina a objetivos. E ela fica pensando. Isso é uma estatística que existe no nosso mundo, das inutilidades de ficamos pensando em muitas coisas. Então a gente tem que selecionar pensamentos, selecionar imagens. Porque se ficar uma imagem perturbadora dentro da minha cabeça, e muitas vezes é dada pelos espíritos de baixa evolução, eles ficam martelando a nossa cabeça. Vai, a vida não serve. Se suicida. Pensa que são poucos que suicidam na Terra? É que a gente não tem noção de nada. Uma quantidade enorme, inclusive de jovens no Brasil, já não tem mais esperança de uma vida futura. Jovens, não está nem ainda passando os grandes problemas, já que os adultos já são mais experimentados, eles passam. Então, quando a alma nasce, ela nasce normalmente na família. Não tenha dúvida sobre isso. Então, a família é importante para todas as pessoas. A família é um amortecedor das dívidas da pessoa, daquela criança que está assim, nascendo, e ela é totalmente dependente. Tanto que não engatinha, não se move, né? Então é aquele ser teoricamente inerte, está ali paradinho. Mas ela está precisando dos pais, ou de algum tipo de responsável, ou qualquer ser humano, senão não estaria ali, não teria e também não iria vingar. Então, o que nós precisamos é da sociedade lá de trás, na qual implica uma evolução para todos nós. Nós não podemos deixar os nossos antepassados. E se nós formos para frente, as pessoas dessa geração só vão lembrar da gente através de foto. Cadê as nossas exemplificações ao mundo? Então, na minha família, minha avó era matriarca, todo mundo adorava. Você pega uma foto, eu mostro para vocês que a minha mãe deixou para minha irmã, faleceu, depois minha irmã faleceu, mandou para mim. Tem uma foto da família, todos juntos. Todos. Ou seja, ainda tinha o meu avô, que deve estar fazendo 150 anos, o meu pai deve estar fazendo 116 anos, minha mãe 100 não sei quantos, a família é toda assim. Aí todos os meus tios, meus padrinhos, todos os filhos dele, toda a geração, aí numa foto.
Hoje a gente não consegue manter uma família, porque ou a família está em briga de a esposa e do marido, e vice-versa, e naturalmente, quando se junta, as pessoas só alegam problemas. Elas não dão mais soluções das coisas. Então isso é muito triste. Mas só que ela vai evoluindo. E a sociedade evolui de alguma forma, nem que seja empurrada para frente. Segundo a parte espírita, todas as pessoas evoluem. Elas sempre acrescentam algo dentro dela, dentro do seu caminho, dentro dos destinos, e elas melhoram no decorrer de uma existência, né? Ou daquela vida encarnada que a gente está levando. Então, a primeira coisa é a preocupação que nós temos com a vida. E podemos perceber que pessoas têm muita sinusite, muito problema assim de apertamento aqui na cabeça. Muito apertamento assim na cabeça, aí dor de cabeça mesmo, não dorme direito, porque nós ficamos preocupados com as coisas. Então a minha mãe falava assim sempre para mim: Paulo, procura dormir tranquilo. Como? Resolva os seus problemas ou não cria problemas. Muitas vezes a gente quer uma solução para um problema, mas nós criamos os problemas. Por que nós criamos os problemas? Aí, quando cai na inteligência, que é um atributo que Deus nos dá, nós percebemos que a gente não aplica a inteligência. A inteligência tinha que frear a nossa conduta, os nossos pensamentos, e dizer: não faça, não vá, não entre por aí. Mas não, a gente quer enfrentar, mas não pensamos muitas vezes nas consequências daquilo que nós fazemos. Já quando você, assim, pelo lado espírita, existe toda uma condição evangélica, né? Toda uma conduta espírita. Tem um Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, alguns livros marcantes nas nossas vidas, eles nos orientam a frear. Mas mesmo com isso, nós avançamos e muitas vezes a gente continua errando, né? Mas por que a gente erra? Porque está dentro de nós mesmo. E não é simplesmente pegou o erro, não vou fazer mais isso. Tem que ter uma compreensão, tem que ter um entendimento. E para filtrar coisas interessantes do mundo espiritual, que é a divindade, nós temos que ter um cérebro, uma cabeça, ou uma sede, aonde o nosso pensamento deva existir de uma forma mais positiva. Então você pode ver que muitas vezes nós somos negativos, falamos coisas negativas e toda hora colocamos a partícula neurolinguística. Não, eu não posso, eu não vou. Autodeterminação, eu vou. Mas muitas vezes eu vou, mas eu também posso ir para o caminho errado. Eu tenho que fazer uma análise. Então a análise é sempre prévia, antes de qualquer tipo de acontecimento. Então o pensamento, segundo a espiritualidade, inclusive, está aqui na nossa cabeça. Quer ver uma coisa que é muito séria, eu já falei para os irmãos, a criança quando nasce, a caixa craniana dela não é fechada, né? Ué, que coisa esquisita. Depois ela vai se fechando na coisa mais importante que tem na vida da pessoa. O seu pensamento, a sua mediunidade. Aí a caixa craniana fecha para ter uma sede de proteção para o meu cérebro. E aí eu tenho que ter alguns comportamentos, né, para evitar que o meu cérebro venha a dar ordens erradas ou concluir coisas errôneas. Eu trabalhei muitos anos na parte da saúde, e aí chegou um dia lá, sei lá como que surgiu o assunto. Nossa, a pessoa está com mal de Alzheimer. O que é isso? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Pelo menos aqueles que estavam ali comigo, ninguém sabia. Não, mal de Alzheimer afeta o pensamento, a memória da pessoa, né? Hoje é tudo comum, né? Hoje é muito mais comum. Todo mundo tem ação sobre isso. Mas na época que eu trabalhava nessa área, não. Aí ele fala: Paulo, o negócio é o seguinte,
tem que ter o pensamento ativo. Caraca, se você olhar para mim, eu já acordo, no mínimo eu vou pegar, estudar. E se eu acordo 4 horas da manhã, eu já vou estudar. Eu já vou fazer uma palavra cruzada. Eu já vou fazer movimento. A pessoa não se cansa por se movimentar, não, irmãos. E outra coisa, ninguém cansa em fazer a caridade. Muito pelo contrário, nós ficamos cansados pela inutilidade de uma vida física. Quando a vida física nós realmente não estamos aproveitando. Então vai trabalhar com amor, com carinho, com responsabilidade, com cumprimento das coisas que você tem que fazer lá. Tem que aprender lá, vai aprender lá. Então eu vi, né, uma pessoa que eu trabalhava num grande laboratório, ainda teve, já chegou até aqui em Brasília, uma sede, né? E aí eu fui para a parte do governamental. Eu não estou me lembrando qual é o nome do hospital, da UERJ. Né? Então fui funcionário da UERJ. E aí chegou e falou assim, eu falei para uma amiga, pô, a doutora, a catedrática, a pessoa da medicina, né, que dava aula para os médicos serem médicos, ela te deu uma ordem. E eu lá quero saber de ordem, funcionária. Mas como assim? Não custa dentro do meu, não faz parte da minha profissão. Ela entra com isso aqui. Se você falar aqui, ela não aceita. Ela quer o dinheiro. Então ela não amplia o conhecimento dela e ela não obedece ordem. Por que não fazer? Qual é o problema? Nenhum. Porque não faz parte do currículo, então ela não pode mandar em mim. A catedrática a um funcionário comum. Mas por que isso? Porque o governo dá garantia. Se não desse garantia, ou se fosse trabalhar na parte privada, eu mesmo mandava embora na hora. Porque não quer melhorar o sistema e acaba não sendo útil. Então a pessoa se limita, todos nós nos limitamos a partir do momento que nós queremos. Para o pensamento, não há limite. Penso, logo existo. O mundo foi criado pelo pensamento de Deus. Então, se o mundo foi criado, tudo isso de bom que Deus nos fez para nós, por que eu vou ter um pensamento contra a própria divindade espiritual? A ignorância, ou a falta de conhecimento, ou a falta de evolução. A pessoa simplesmente ela se coloca à margem, é marginal mesmo. É marginal porque ela não está dentro de um processo. Então fica à margem, apenas marginal significa isso, a margem de um caminho. Qual é esse caminho que nós temos que fazer? Evolução. Não tem ninguém aqui que vá lá para o outro lado, querer ir para um lugar bom, que não estude, que não trabalhe em relação à comunidade para onde a gente vai. Todos nós vamos ter que trabalhar. Mas por que nós não trabalhamos aqui? Será que é cansativo? É só vocês olharem a minha idade, talvez um pouco de disposição e aparência física. Porque ela dá juventude para a pessoa. As células trabalham em organização. Há um sistema celular que faz os conjuntos, que faz os órgãos, que faz o sistema, isso é biológico. Então elas trabalham a favor do meu pensamento. O meu pensamento induz as minhas células a trabalharem sempre melhores, inclusive através de uma organização e afastar os grandes problemas que nos afligem, que é muito grave, que são os problemas das doenças, inclusive doenças atuais. O governo aí vai ter que ter alguma forma de pensar, porque tem várias doenças por aqui no Brasil que não saem na mídia, a gente não fica sabendo. Mas por que não sabe? Vamos calar a boca das pessoas? As pessoas hoje não podem estar em ignorância. Por que isso, Roberto? Porque a divindade não permite guardar conhecimento. Uma das formas que eu falo, é porque eu não posso guardar o conhecimento ou as oportunidades que eu tive
para estudar. Senão, o meu senhor, ele vai olhar, que é esse, Paulo? Eu estou te dando as oportunidades, eu estou te dando o livro, eu estou te dando as condições, por que você não faz? E outra coisa, essa é uma ordem espiritual. Então eu obedeço ao Senhor Jesus. Para ser o Senhor Jesus, você tem que galgar, caminhar com as suas dificuldades. E todas as pessoas vão meter o malho. E vão falar disso, daquilo e daquilo outro. Deixa elas. A gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Nós vamos responder pelos nossos atos. E os nossos atos são provenientes dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos podem ser para fora e podem ser ocultos. Esses que são os mais difíceis e o que cai mais dentro da lei. Aquilo que nós não colocamos para fora. Então, tem muitas pessoas no mundo que elas são sinceras. Elas falam na cara. E a gente não gosta porque elas são agressivas, é isso e aquilo outro. Mas por que a gente gosta dos manhosos? Esse não fala conosco no sentido de observação, de impacto, ou contra o nosso pensamento. Mas esse é pior. Porque ele vive lá dentro a convulsão. E quando ele coloca, às vezes, para fora, já está no final de um processo. Então, pode acontecer com muitas mulheres, desculpe, né, com muitas mulheres que são subjugadas dentro das famílias, oprimidas daquilo que elas são, querem, ou do seu poder maravilhoso que é ser mulher. Né? Inclusive, aí, dia 8, parabéns para todas as pessoas aí da casa, que sejam mulheres, porque é um grau que a divindade dá a todos nós através das mulheres. Né? Então ela tem um sistema maternal, os seios, né? Os seios, para amamentar, a voz mais mansa, né? Faz prece, não são tão orgulhosas, quando sofrem demais, são mais meigas, mais entendidas, equilibra e harmoniza a casa, se for o marido, se for os filhos, a tendência é ser essa. E tem o ventre, né? Que absorve durante 9 meses aquela criatura que está ali, que a gente não sabe inicialmente quem são. E essas crianças que nascem, elas nascem trazendo, através da reencarnação, processos de vidas do passado. Então, quem não souber sobre vidas do passado e quem não quer para frente, não vai ficar mais na Terra. Vai embora. Então, procura o esclarecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei que está chegando, ou já está entre nós, a primeira lei é a lei da reencarnação. A gente tem que entender o que é reencarnação. Eu sou uma pessoa que procura entender. Ué. Minha mãe tem 101 anos, enxerga, uma criança nasce cega, e eu vou falar sobre Deus com as pessoas? Cadê o Deus? Que divide, que coloca o negro e branco, que o rico e o pobre, que a pessoa tem que... nasce aí cega, o outro nasce vendo as coisas, e mesmo vendo ainda faz mal. Então, a lei é a reencarnação que vai imperar. E dentro da reencarnação implica-se sobre a justiça divina. Então, a divindade, ela dá a nós hoje, pelo menos, a capacidade de nós ajudarmos aonde for. Não prenda a sua capacidade de ajudar o teu próximo. Não perca essa oportunidade. Então o mundo está muito veloz. Considero, em relação à minha infância, que as pessoas estão presas em vários sistemas. Eu fui feliz, né? Mesmo com as provações que eu passo, eu sou muito feliz. Mas na minha infância eu não tenho nada que falar. E nem da minha família. Vou falar o quê? Nem palavra, a não ser agradecer. Mas eu sei que tem muitas famílias complicadas, mas nem todas são assim. E hoje, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que há os problemas do ser humano, que nos educa, que nos dá exemplos bons, que não dá exemplos bons. Mas a minha autoanálise, pensando que aqui em cima, olha como a gente tem aqui no nosso corpo, né? São 7 corpos que nós temos, né? Nós temos 7 corpos. Aí talvez as pessoas não entendam sobre isso. Cadê meu emocional? É um corpo. Mental é outro corpo. Eletromagnético
é um outro corpo. Físico é outro corpo. Então, dentro desses 7, eles apresentam um problema. Dentro desse problema, eles podem estar em algum dos 7. Aí eu vou no médico. Não descobrem nada e nem vai. Pode ir no médico de onde vocês quiserem, porque o problema não é físico. Os problemas estão na parte espiritual da pessoa. Sempre será assim. Então, se alguém passar na área da saúde, vai tratar o corpo espiritual dela. É o corpo espiritual, que é esse karma que a gente tem, que eu vou morrer fisicamente e vou continuar igualzinho aqui, né? Mas eu tenho na invisibilidade, no mundo astral, lá do outro lado, eu continuo como Paulo. E aí que as pessoas começam a ter problemas mesmo, porque elas não acreditam na própria existência dela. Você não acreditar em você? Ter Deus e a gente não acreditar? Olha, para mim é um absurdo, mas o que eu vou fazer? Se o mundo caminhasse junto a Deus, ou Deus envolvendo todo mundo, que é assim que ele faz, que é assim que ele age, mas as pessoas mentalmente aceitando essa força divina, maravilhoso. Então, olha aqui, ó, amor. A gente tem aqui, ó, o chakra aqui dentro, o coronário, a cabeça está aqui, ó. Aqui tem antenas. 960 antenas, como essa que a gente coloca na nossa televisão, para procurar imagens, comunicação com o mundo espiritual. 960. Aí eu, como ser humano, eu vou usar uma antena dentro da minha casa para ver o jogo. E vou falar com toda a minha família, todos os meus conhecidos, eu vou falar com todo mundo. Vizinho, meu avô, minha avó, minha esposa, meus filhos, eu não sei o quê. Eu falo com todo mundo, mas esqueço de falar com a minha divindade. Porque lá é que a gente diz que tem um problema, né? Não, não tem problema não. Então, quando os médios faltam, eles começam a fechar as suas comunicações com o astral. Depois, passar lá uns anos, aí começa lá 40 e poucos anos, 50 anos, começa a apresentar problema. Aí vai entender melhor. Porque jovem, eles precisam utilizar a sua força mental. Eu não. Eu já não tenho mais força física. Entendeu o processo? Então, a pessoa que está jovem, ela ainda está no vigor. Se é sexual, se é homem, se é mulher, ela está no vigor, ele está na essência. Quer trabalhar, quer se formar, quer viajar, quer passear. Mas você pergunta a uma pessoa que tenha uns 70, 80 anos, se ela quer tudo aquilo que o jovem ou a juventude dá. Não quer mesmo. Ela vai falar assim, ó, eu quero é viver. Então nós temos, para viver, até 70 anos para viver. Mas nós vivemos uma vida material. Então o que acontece? Matéria mais espírito. Uma parte a gente vive aqui, uma parte a gente vive aqui. Mas os seres humanos só querem viver a sua parte material. Esquece o seu espiritual. E quando parte, não tem mais a matéria, só tem um lado espiritual não desenvolvido. E aí vem a resposta da vida verdadeira. Ué, o que você fizeste da vida? O que nós fizemos da nossa vida espiritual? Pouco. Muito para os outros. Mas as 960 antenas são a capacidade que Deus nos dá de nós evoluirmos. Então, aqui nesse corpo, aqui, que eu estou falando sobre a cabeça, ali tem os mestres. Não tem nenhuma entidade nossa. Tá? Tem os mestres. Irmãos de outros planetas. 7º grau. Nós estamos no 1º grau para o 2º grau. E as pessoas ainda estão orgulhosas. Achamos muita coisa, enquanto todo mundo por aí, muita gente está morrendo,
E nós, jogando nosso dinheiro através de inutilidades. Isso é jogar dinheiro fora. Porque nós estamos no primeiro para o segundo. Primeiro grau. Os espíritos imperfeitos, somos nós. Primeiro grau. Estão encarnados. Podemos reconhecer essas pessoas que não sabem fazer o bem. Triste. Então a pessoa, ela é imperfeita e ela está no mundo primitivo. É um animal. Você pega o homem, o cara é o traçador. Ele só quer sexo. Ele não tem sentimento. Mas muitas mulheres, né, adoram. Só prejuízo para as mulheres. Infelizmente. Mas a gente gosta, então vai lá. Perfeito, vamos continuar? Não procuram melhorar. Você fala com uma pessoa, olha, fala a vida toda. Ela não aceita, não entende porque ela não pode. Ela não tem a capacidade de entendimento. Ou seja, ela é imperfeita. Se ela tivesse um pouquinho, uma coisa melhor, ela conseguiria entender o que o outro fala. Nós não entendemos o que os outros falam. O Brasil está brigando um com o outro. Política do atual governante com o antigo, é para cá, é para lá, é para lá. Você vê que ninguém se entende. E entre essa força, o ódio. Então o Brasil vai passar um ódio muito grande que vai arriar e aí vem muitas doenças. É como eu afirmei lá em 2019, e muitos médicos não acreditaram, né? Infelizmente. Ah, você tá maluco. Para variar, eu estou maluco mesmo? Olha, vai vir uma doença aí que vai matar muitas pessoas. Ah, o que é isso, Paulo? Que pessimismo é esse? Vai estudar, vai entender que o vírus, ele é universal. O vírus se espalha e todas as pessoas humanas pegam o vírus. Não tem nenhum ou outro motivo, porque o vírus, ele precisa da célula humana. Então, não precisa de mais nada, ele precisa da célula humana. Lá eu tenho que ter uma proteção mental e tenho que ter uma proteção através do amor, que eu ainda não falei sobre isso, que são capazes de imunizar o seu corpo físico. Agora, a pessoa que é muito materializada, ela pode estar entrando no sistema de certa perturbação e aí o vírus entra. As doenças entram, os problemas entram, nem que seja lentamente. Eles vão entrando e vão tomando conta por falta da imunidade. O que é imunidade? Imunidade, eu tenho um corpo físico preparado para sobreviver. Eu não vou morrer de Covid. Deus não quer. Perfeito? Então eu tenho toda uma proteção. Agora, estou sem a imunidade, sem a proteção espiritual. E eu ando nos meios aonde tem um vírus. Então, eu estou fazendo algum ato que possa absorver o vírus para dentro de mim. Responsabilidade da pessoa. Não é governo, não. É responsabilidade individual. Agora, eu vou tomar medicações, não é? Da onde? Dos médicos? Perfeito. Eles vão dar remédios. Da onde? Da natureza. É só se alimentar melhor. É só ir no homeopático, por exemplo. Mas por que a gente vai no alopata? Porque ele vai curar rápido, mas não vai curar. Porque o mal não está ali. O mal está no pensamento, pessoal. É isso que eu estou dizendo. Porque o mundo é mental. Aí depois a gente desce mais um pouco, saindo dessa região do pensamento, e a gente vai ter uma imagem lindíssima. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, para os irmãos entenderem.
Ele não tem uma imagem, mas vocês sabem, né? Vocês já foram na igreja católica? Quem foi na igreja católica, levanta a mão. Alguém já viu um santo que ele tem uma auréola aqui? Alguém já viu isso? Um santo, não sei da quanto é uma auréola? Perfeito. Alguém sabe o que é aquele negócio ali? Perfeito. Não tem problema não. Já viu a imagem do Senhor Jesus que está assim? Perfeito. E ele tem um coração? Nossa Senhora tem um coração? Nós temos um coração, pessoal? Temos um coração físico? Só físico. Será que a gente tem um coração espiritual? Será? Imagina se a gente tiver um coração espiritual, ele está sendo inutilizado, ou a gente não tem acesso, ou não damos força para ele. Então, perfeito. Digamos que tenha um coração. Eu não sou desenhista não, hein? Perfeito. Aqui é um coração. E aí você vê os raios de luz do Senhor Jesus, não é? Perfeito? Esses raios são iluminados? São ou não são? Isso, são. Da onde vem essa luz? De lá para cá ou daqui para lá? Você acha que é de dentro para fora? Quem acha que é de dentro para fora? Levanta a mão para mim, para eu ver. O mal não é o que entra pela boca. O mal é o que sai pela boca. Aonde está o seu coração? O Senhor Jesus e entidades de 7º grau, eles amam. Eles dão a luz dele para o próximo. Por causa disso que eles fazem bem. Então, quando eu não amo, que é um sentimento maior, eu ajo pelo instinto. Aqui está meu instinto. E aqui está a minha vida material. E aqui está a minha vida espiritual. Aqui está o meu equilíbrio e minha harmonia. Bendito seja a luz de Deus em mim. Como é que eu ensino? Bendito seja a luz de Deus em mim. Tem uma criança que não está aqui, vai dormir. Mamãe, a senhora não está fazendo? Olha o que o tio Paulo ensinou. Bendito seja a luz de Deus em mim. Aí chegou na escola. Ei, vem cá. O que houve? Bendito seja a luz de Deus em mim. Vamos falar? As crianças falaram. Isso que é conhecimento. Perfeito, legal, né? Então vamos roubar o banco? Vamos. Vamos fazer aquilo outro? Vamos. Escolha. A vida é uma escolha. Mas eu planto o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. E aí, quando vem a obrigatória de você olhar, porque nós poluímos o nosso coração e o nosso pensamento, aí esses dois órgãos espirituais, eles vão ter uma resposta para nós, se estivermos na Terra ou na parte espiritual. Então, muitas pessoas passam karmas, alguns deles, né, não todos, sobre a parte afetiva. Vocês estão numa casa de Iemanjá. Toda pessoa de Iemanjá representa a Mãe Celestial. Todas as pessoas que estão dentro da casa, é necessário amar e acolher o próximo. Então o médium tem que acolher as pessoas que vêm. Eu não estou sabendo se elas estão erradas ou não, eu não posso julgar, não julgues para não serem julgados. Tem que acolher as pessoas que estão precisando de alguma ajuda. Normalmente elas estão querendo uma parte material porque está com dificuldade no seu lado espiritual. E muitas vezes a gente faz pequenas coisas no espiritual, a pessoa está livre. Abre cursos, abre porta, abre caminhos. Ogum, para quem acredita em Ogum. O Senhor dos Caminhos. Mas só que além de ele ser guerreiro, ele não aceita a falsidade. Ele é assim, ó.
Porque o lutador é um guerreiro de valores. O que nós precisamos não é preço, não é dizer que a vida nossa está apenas cara, que todas as coisas subiram na parte material. Isso é preço. Valor é ser bom. E para ser bom, irmão, os espíritos bons são aqueles que já realizaram um pequeno progresso. Todos nós aqui já fizemos algo de bom. Não estou condenando ninguém. É só vocês olharem para suas vidas. Nossa, eu já ajudei ali, já fiz isso. O Paulo está falando... Sim, eu estou falando de despertar das pessoas. Por quê? Eu posso ter uma filha que está precisando de ajuda e eu não falo com ela. Ela não fala comigo. A família, a gente está precisando de ajuda, a gente não fala sobre Deus. Falávamos. Conjugação passada. Hoje a gente fala um pouco menos, porque há muitos problemas que estão envolvendo as pessoas. Quando os espíritos bons já estão encarnados, podemos reconhecê-lo nessas pessoas, pessoas boas, pessoas calmas, que eu não sou calmo, pessoas pacientes, mas pessoas trabalhadoras. Então, se Deus mentalmente criou o mundo e eu sou a semelhança de Deus, e Deus trabalhou, eu não vou trabalhar? Se Deus é bom, eu não vou ser bom, é isso? Quem está em julgamento é a nossa consciência. Precisa estar claro, porque se nós não tivermos claro, nós não podemos receber os espíritos. Quando eu falei para os irmãos que eu me desenvolvia numa cozinha, tinha 4 dias lá, eu nunca vi a falta dele. Eu vou contar um caso que não estou contra esse negócio de faltar, não. A gente tem bastante número e bastante médios. Tinha uma pessoa chamada Idelma. Eu de vez em quando me lembro dela. Aí um dia ela estava lá na nossa corrente, né? Tá assim, agoniada, tá aflita. E aí aquele chefe que não tem vindo mais, né? O Caboclo Biratã, e percebeu e falou assim: irmã, por que você está tão ansiosa? Você está com algum problema? Ah, eu estou com um problema. Isso aí era em fevereiro, março. Eu estou com um problema e eu... Fala pra gente, a gente pode resolver. É porque em setembro, 6 meses depois do que ela está falando, eu tenho um casamento. Eu posso ir, o senhor permite? Ela estava preocupada com um grupo na qual ela fazia parte e não estava preocupada com a individualidade dela. E aí ela pediu a permissão ao guia, chefe, para poder faltar. Mas, na verdade, ela tinha o compromisso com todos nós, na qual a falta vai pesar na economia. Todas as faltas do ser humano, as ausências, pesam na economia do país. Por exemplo, sem criticar nada, por favor, doentes, vai pesar na economia. Pessoas que, desculpe a expressão, estão recebendo cesta básica. Dá dignidade para essas pessoas. Dá emprego para essas pessoas. Cria esse sistema para essas pessoas. Aí não, ela fica na dependência de uma cesta básica. Você entende? Então, é uma dependência. Enquanto isso, as pessoas que têm evolução maiores, elas não estão presas a sistemas, a não ser o sistema divino. E nós estamos presos aos sistemas até mesmo emocionais, familiares, sexuais, por vício. Nós estamos presos a muitas coisas, mas não percebemos que estamos presos. E a Terra, ela tem 3 coisas interessantes, que é o planeta na qual nós estamos vivendo. Primeira coisa, ela é uma escola. Essa é a verdade. Alguém pode passar o paninho ali para mim, por favor? Alguém pode pegar uma água para mim? Primeira coisa, a Terra é uma escola. Precisamos entender o que é uma escola. Por exemplo, temos problemas de relacionamento, como nós respondemos? Então, nos relacionamentos pode ser com pessoas agressivas, pessoas maldosas, essas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, enfrentamento por ideias diferentes. Dentro daquilo que acontece,
Deus está mandando pessoas ou situações para me ensinar. Então eu tenho que olhar minhas coisas e manter um relacionamento, porque Deus está falando pelo próximo. O próximo está morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome, Paulo. Vai se catar, vai trabalhar. É isso que é a resposta? E quando chegar a nossa hora? Nós queremos ser bem atendidos. Então, primeira coisa, escola. Dentro da escola, irmãos, significa aprendizado e evolução. Quem não estiver aprendendo, a evolução é menor. Apenas isso. Ele é um planeta. Hospital. O que vocês acham? Ele é um hospital? Eu garanto a todos os irmãos que tem mais gente no hospital do que nas escolas. Pelo menos no Brasil. Concordam? O que vai ser no futuro o Brasil, hein? As pessoas só doentes? Isso é um Brasil doente, irmãos. Pensa na sua responsabilidade. Não pensa em você, não. Pensa na sua responsabilidade. A gente está aqui, o sol dá luz para a gente, os rios, as chuvas dão água para a gente, não é? A natureza dá comida para a gente. É verdade? É verdade? E o que nós damos em troca? O que nós fazemos em troca? O sol está lá iluminando, dando... Ele não quer saber se a pessoa é criminosa ou não, se ela é ruim, se é preta, se é branca, se é negra, se é isso, se é aquilo outro. Ele simplesmente cumpre a função. Todos nós temos uma função de ajudar as pessoas a partir do momento que eu tenho um aprendizado. Eu posso aprender muito e não ensinar nada. Eu posso aprender e não ter a capacidade de transmitir, mas eu sou obrigado a ser uma pessoa mais sábia. Então, muitas vezes a gente olha uma pessoa, nós olhamos pessoas, elas são pessoas sábias. Você vai num centro, não tem nada. No centro que eu tinha, não tinha nada. Nada. E eu te garanto que foi o maior centro que eu tive na minha vida. Lá eu tinha um negócio assim. Está vendo esse giz aqui? Pessoal, eu estou fazendo uma rifa desse giz aqui. Um giz quebrado. Objetos quebrados. Dado pelas pessoas para que pudesse fazer uma rifa. Não tinha uma coisa nova. Você olhava as coisas antigas, velhas, acabadas. Aí eu pegava aquilo dali e falava assim, caraca, ninguém, um ou outro lá dava um dinheirinho, né? Aí eu comprava, normalmente ganhava porque comprava muita rifa, aí eu dava para o centro de novo, que fazia a mesma coisa, eu dava, e assim ela ia de grão em grão, 66 anos de trabalho. Eu, pessoalmente, juro por vocês, pelos meus olhos, nunca vi essa média faltar. Nunca. Todas as vezes que eu fui no centro, que também sou Caxias, né? Eu sou Caxias em 2 sistemas, material e espiritual. Você me dá emprego, eu vou trabalhar até morrer. Eu não largo. Então, a gente tem a escola e o hospital. São 2 funções da Terra, do planeta Terra. O planeta Terra não é para a gente se divertir, não, irmãos. Infelizmente. Podemos nos divertir, que é uma coisa muito boa. Vamos fazer presídios, porque os presos... não é? Já escutou essa frase? Vamos fazer prisões que tem muito coisa ruim na Terra. Nós estamos presos. Quando tem a divindade, quando nós viemos para a Terra, nós já estamos presos aqui na Terra. Ninguém sai da Terra, não.
Por que ninguém sai da terra, hein? Olha que eu falei para vocês sobre o primeiro grau. O primeiro grau é o planeta primitivo. Quando nós andamos por aqui, nós somos irracionais. Nós não fazemos o bem, atacamos uns aos outros. Não tem nem sociedade, nem família. Depois a gente constitui uma família. Como? Subindo ao segundo patamar, que são provas e expiações. Planetas de prova e expiações. O que é a prova? Eu estou sendo testado. Você é uma pessoa boa? Prova. Então Deus, a divindade, está testando a pessoa. Estou tendo um mau relacionamento com alguém. A divindade está testando Paulo. Qual é a reação que eu estou tendo? Está dentro do evangelho? Ou só está dentro de mim e eu aqui decido as coisas? Então, muitas vezes, quando a gente decide as coisas, sem saber sobre as leis ou sobre a divindade, aí está o nosso erro. Perfeito. Então, a gente está na prova. Eu resolvi vir cego. O problema é meu, ninguém tem nada a ver com a história. Eu resolvi morrer pela Covid. Eu escolhi. Eu escolhi vir homem. Eu escolhi vir negro, branco, amarelo, seja como for. Eu, Paulo Roberto, fique bem claro isso para todas as pessoas. Ou seja, eu escolhi, estou no mundo de provação. Aqui, a maioria das pessoas, elas são ingratas. A maioria das pessoas ainda são um pouquinho mal. Elas estão começando a se desenvolver na evolução, estão querendo ser boas pessoas, elas não são totalmente. Aqui entra a expiação. Eu causei o mal a uma outra pessoa, levei cegueira a outra pessoa. Então, eu sou muito estudioso, eu tenho um critério, vocês não conseguem entender o meu critério. Faculdade de Biologia. Vida material, vida espiritual. Vida na Terra, vida fora da Terra. Exobiologia. Perfeito. No Nordeste, no Rio Grande do Norte, existe um vento muito forte que vem aonde... Tem alguém, você nasceu lá, né? Tem uma curvatura lá, né, que vai para Piauí, Sergipe, Piauí, que é a cabeça assim, voltada para a Europa, tô certo? Perfeito. Aquela cabeça é um lugar que mais venta no Brasil. E o mar, por acaso, ali, ele tem sal. Então, a maioria dos sals que a gente tem aqui vem do Rio Grande do Norte, ou daquelas regiões. Perfeito? Então, aqui, ó, faz aquela curvinha, a Europa aqui. E aqui venta. E eu estudando, né? Aí começa a secar, evaporar por causa do vento, e a pessoa vai pegar o sal. Concorda comigo? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. É um lugar aberto. E tem muito sol e vento que evapora. Uma pessoa sem equipamento ocular, ela fica cega. Percebeu? Bate no cristal do sal, vai no olho e cega a pessoa. Mas o cara está lá na Europa viajando com a família dele e o empregador está aqui. Quando vem na outra encarnação, vai perguntar a ele por que ele não protegeu esse funcionário. E a quantidade de pessoas que ficaram cegas. Aí ele vai expiar, porque ele cometeu um ato que desabona a consulta dele, a conduta dele. Então, quem errar vai pagar, entre aspas, a sua experiência passando pelo mesmo processo. Não é pena de talião, não. Pena de talião é Moisés. A parte do Jesus, ele vem dando para a gente raciocínio. Então, esses espíritos bons praticam bem e ajudam as pessoas. Já os espíritos puros, nós estamos chegando aqui, ó.
aqui, a humanidade. Enquanto isso, nós estamos caminhando por milhares de anos aqui, tá certo? Aqueles que melhorarem subirão, passarão para um plano melhor. Os que não melhorarem permanecerão no planeta de prova e expiação. E aí os renitentes, os verdadeiros criminosos, eles podem e vão voltar para trás para um planeta primitivo, 27 mil anos. Pelo atual, 27 anos para trás. Tenha cuidado. Se vocês quiserem, vocês vão ler Exilados na Capela. Lê aquele livro. Aí vão ver que aquela humanidade lá, que não queria evoluir, que não queria melhorar, muitos deles vieram para a Terra. É esse pandemônio que a gente passa, são de pessoas que não querem melhorar. Não sejam desses. Faça caridade, faça ajuda. Os espíritos puros alcançaram uma certa perfeição, porque através das fases do seu progresso, conquistaram a felicidade. Jura para mim, quem é feliz aqui desde a hora que nasceu até esse momento? Não podemos ser felizes, nós podemos ter alegrias de vez em quando. Fica bem entendido isso. Porque não é do planeta. O planeta não permite uma felicidade geral durante 70 anos. Todos os dias, todas as horas, todo segundo, porque não é do planeta. Então o planeta é de prova e expiação. O que é? Sofrimento, rixa, briga, divisões, falta de entendimento, falta de luz, falta de compreensão, desemprego, doença, isso, aquilo, outro. E a gente vive na Terra envolvido por esse sistema e nós temos que sair vitoriosos, fazendo bem. Fazendo bem. Fazendo bem. O bem é a luz. E a caridade é o único caminho que nos leva a Deus. Com o passar dos anos, os espíritos imperfeitos se tornarão bons. E essas pessoas boas se tornarão puros. Então vamos a duas frases para a gente terminar. Quando o aluno estiver pronto, o mestre aparece. Quando nós estivermos prontos, o nosso guia vem. Médios que não estão prontos, o guia não vem. Ele não é bobo. Então o médium tem que se esforçar, porque eu estou falando para os médios, lá pelo vídeo, aí isso é outra coisa. Ninguém vive o que a gente vive aqui dentro. Os outros podem pegar um pouco das nossas experiências. Então os médios ou as pessoas precisam melhorarem para o mestre se aproximar. Agora, Jesus chegou aqui, falou com o nosso irmão lá, que é o Kleber, falou com o Sérgio, falou com a nossa irmã. O que nós vamos fazer junto a esse mestre? Se ele der uma ordem, nós iremos obedecer? O que vocês acham? Será que toda a nossa humanidade vai obedecer ao nosso mestre? Não. Não. Segue-me. Como eu vou seguir um ser que é tão grande e é espiritual se eu nem vejo ele? Princípios. A lei que ele deixou dentro de nós. Nós estamos ligados a Jesus, que é o mestre do planeta Terra. No momento, ele que é o mestre. Então ele diz, quando estiverem pronto, eu chegarei até vós. Não tem essa de a pessoa... Eu estou vendo Jesus. Pô, é delírio, irmãos. Pode ser que volta e meia
uma pessoa mantenha esse contato, sim, constantemente, só se for bom. E eles não vão perder por causa da responsabilidade dele, espiritual dele. Então, guarda uma coisa só, para terminar. Eu acho, não tenho certeza, dia 20 de junho de 69, dizem, não sou eu, que houve um concílio entre várias entidades de elevações. O Senhor Jesus era um deles. No dia 20, se eu não me engano, ou era o Botafogo que estava jogando nesse dia, ou o Vasco. Ou os dois estavam jogando. E eu estava no Maracanã. E aí foi comunicado assim: a felicidade nossa, o homem acabou de pisar na Lua. Dizem que não pisou, outros pisou, sei lá. E aí, todo mundo bateu palma, pulou, né? Uma coisa, sair daqui, chegar na Lua, né? Pô, que coisa maravilhosa. Então a ciência dizia em 69. Nesse mesmo dia, houve um concílio, Sérgio e Kleber, vocês prestam mais atenção a mim, sobre os destinos do planeta Terra. E aí, todos os outros falaram assim, né? Jesus, a Terra não tem mais jeito. O Senhor está fazendo uma coisa e as pessoas não estão acompanhando o Senhor. A Terra não tem mais jeito. E aí ele é o Pai da misericórdia. Por causa disso que ontem eu falei para os irmãos não usarem preto e vermelho e nem acender a vela de Exu de Pombagira na sexta-feira. Não faça isso. Por que isso? Porque toda sexta-feira é dia da misericórdia do Senhor Jesus. Eu nem saio de casa na sexta-feira. Porque eu tenho que usar branco e azul. Por causa do meu orixá. Só que esse orixá que estou falando aqui é o Senhor Jesus, o Pai da misericórdia. Todos nós que tivermos um problema sério, vamos diretamente ao Senhor Jesus. E aí ele falou, não, eu sou o diretor espiritual da terra, coloco as minhas mãos sobre a terra. Tá bom, Senhor. Quanto tempo? 50 anos. Quanto é que dá, Sérgio? Pode fazer um cálculo devagarzinho. 1969 mais 50. Dá quanto? Hein? Perfeito! 2019. Suou, hein? O que aconteceu em 2019, hein? Entendeu? Praticamente começou a tirar as mãos sobre a proteção sobre a terra. É claro que ele nunca vai fazer isso. Ele vai continuar protegendo a terra. Mas 2019 veio a Covid. E já tem várias doenças no Brasil que o governo atual, eu recebo áudio de muitas pessoas e elas falaram assim para mim, Paulo, isso um pouco antes do carnaval, você não sabe quantas pessoas estão morrendo aqui no hospital. O governo atual vai prender por causa dos vírus que estão se espalhando. E ela mandou um recado para todos nós. Então, um pouquinho antes do carnaval ir, porque trabalham lá na área da saúde. E lá nos hospitais, onde existem os doentes, as pessoas estão presas. E muitas vezes elas possam estar lá nesses lugares por falta de escola, não, mas de conhecimento dos males praticados pela falta de pensamentos positivos e pela falta do amor. Isso bloqueia os chakras das pessoas. Aí elas ficam muito paradas, sem muitas ações sociais, sem muitas coisas, porque elas possam estar bloqueadas. Isso é muito simples, tem uma irmã ali, a mestre em Reiki, tem ali
a pirâmide, que não é ainda um lugar ideal, está muito calor, mas a gente precisa, todos nós, de fazermos o alinhamento. E não é difícil. Eu posso alinhar qualquer pessoa, esteja onde estiver, inclusive até morto. É só me pedir e aí eu faço um alinhamento espiritual para uma pessoa que já foi desencarnada. Por que isso, Maria da Penha? Porque a gente vai aonde a pessoa pensa, no subconsciente dela. Então, quando tem um subconsciente, é mais ou menos assim. Nós moramos juntos, estamos casados, nós saímos do corpo físico e nós estamos mais naturais. Eu e uma outra pessoa, nós estamos sem os compromissos físicos que nos prendem. Então, as pessoas saem durante a noite e vão a qualquer lugar que seja o desejo delas, tanto aos bons quanto aos ruins. Só que a alma, ela tem uma liberdade maior. Vocês entendem? Que são as projeções astrais, que acontecem com muitos de nós. Nós encontramos com as pessoas desencarnadas, avô, pai, bisavô, pessoas antigas, sonhamos com umas coisas, parece que a gente não entende, mas a gente reconhece que tem algumas pessoas dali. Da onde são essas pessoas? A gente reconhece que está dentro da nossa alma. Nós mantemos relacionamento internos. E essas pessoas são sempre pessoas voltadas às nossas famílias terrestres ou famílias espirituais, e também podem ser os nossos guias e os nossos protetores. Pergunta? Eu queria fazer uma leitura, se o senhor permite. Isso não é uma pergunta? Pergunta? Vem. O microfone. Vem. O maridão dela tá ali, ele tem um medo, O livro é Apocalipse, segundo a espiritualidade, capítulo 17. O reto falar. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A fala é importante em nossa vida. O aprendizado que realizaremos hoje é sobre o ato de falar. A fala é uma faculdade criadora. A disciplina no seu uso nos ajuda a acertar e não nos complicarmos nas existências futuras ao utilizá-la. A purificação dessa forma de expressão tem como objetivo proporcionar vida e não a morte em sua expressão. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Na educação da fala, um dos 2 fios dessa espada não existirá mais. A que saía de nós na direção do outro de forma afiada. Imaginem quando a fala for só a expressão viva de seres mais elevados. Seja ela manifestada na forma oral, seja na escrita. Ela irá demonstrar a beleza de quem sabe dialogar como uma verdadeira arte, expressando o verbo da criação divina. A inconsciência de nossa fala é tão grande quanto a de nosso pensar e agir. A luta da educação desse canal tem sido grande, uma vez que devemos tentar refletir a nossa fala. A fala silenciosa de Deus, que é ativa e viva, expressa-se por todo o universo. A disciplina será um remédio preventivo, usado para refrearmos a fala desorientada. Um dos 2 fios dessa ferramenta de expressão. A educação da fala, no aspecto interior, será desenvolvida no ato de nos silenciarmos mais do que falarmos. A fala é uma ação automática, uma produção viva e instantânea. Dessa forma, só conseguiremos mudar a fala se mudarmos quem somos. Uma das formas de percebermos quem somos está ligada
a nossa fala. Esse autoconceito não depende do que os outros dizem daquilo que verbalizamos, mas sim de uma percepção própria da forma como utilizamos esse canal. Quando temos consciência dos absurdos que falamos, modificamos a expressão verbal, começando a nos tornar o produtor de equilíbrio e de beleza. O reto falar é filho de quem se conhece por meio do mecanismo de autodescobrimento, enfraquecendo o automatismo que dirige as comunicações. Dessa forma, nossa fala um dia ultrapassará as linhas demarcadas por aqueles que ainda vão alcançar o seja. À medida que conseguirmos melhorar nossa capacidade criadora, refletiremos com mais expressividade o Cristo e a grandeza do Pai. Vou dar um recado. Ah, meu Deus. Não. Tá bom? Nunca mandou. Aqui tem que fazer. Aqui, ó.